Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para quem mandou uma mensagem. O nome da pessoa que é Escolástica Antônia de Oliveira. Ela escreveu aqui: bom ouvir-te quando trabalho. Me dá ânimo e conhecimento. Até amanhã, né? Então a irmã ela utiliza aí, né, a mensagem quando ela está trabalhando, ouvindo ali, fortalecendo o espírito. Essa mensagem pode ser usada de várias maneiras, né? Então, gratidão por usar o seu tempo aí de trabalho também para você ser edificada, tá bom? Vou mandar um forte abraço aqui também para o Elton Alves e a Viviane, esposa, né? Que fizeram a aula no estudo das 5h20 hoje, tá bom? Gratidão aí, né? Hoje eu não pude fazer a aula das 5h20, mas eu acompanhei. O que aconteceu, né? Hoje eu tô mandando, inclusive, a mensagem um pouco atrasada para vocês. Deixa eu ler uma outra mensagem aqui. A Geralda Rezende mandou uma mensagem aqui no WhatsApp falando: eu não achei o vídeo hoje em lugar nenhum. Foi porque eu ainda não gravei, tô gravando agora e vou enviar, tá bom? Já dizem os médicos, né? O melhor horário para se tomar um remédio é de manhã. Porque se você esquecer de tomar o remédio de manhã, você ainda tem o dia todo para tomar aquele remédio, né? Então, o mesmo vale ali para as escrituras. O melhor horário, né, na minha opinião, claro, de estudar as escrituras é de manhã, né? Por isso que eu amo a aula das 5h20 da manhã. Gratidão, Elton e a Viviane aí por terem feito a aula no meu lugar, tá bom? O melhor horário que eu acredito é de manhã para mim, porque eu tenho, se acontecendo eu não conseguir estudar, eu ainda tenho o dia inteiro ainda para sintonizar-me, né, com o Senhor, para estudar as Escrituras. Bom, deixa eu explicar um pouco aqui o motivo da minha ausência aqui de gravar hoje, né? Ontem foi a formatura da minha filha, um momento muito feliz para minha família. E foi à noite, era 7 horas da noite, 19 horas, né? Eu trabalho até às 6, então o horário ficou muito apertado. Eu só vim, troquei de roupa rápido e fui para a escola com a minha família ali para assistir a formatura dela, né? Ela terminando aí o ensino médio para ano que vem agora, né, entrar aí na faculdade. Então, foi bem emocionante, tanto na escola, e essas reuniões demoram, né? E depois da reunião da escola, a gente foi ainda até uma churrascaria Tordilho, né? Ali na Francisco Morato. E aí, então, a gente ficamos lá. E quando eu cheguei em casa com a minha família, já era 1h20 da manhã, né? Então, eu até falei, eu já tinha a aula preparada e vim aqui para gravar a mensagem para vocês. Só que quando eu fui gravar, o celular deu aqui 6% de mensagem e não suportou a gravação. Aí eu falei, vixe, vou ter que esperar carregar, né? Aí eu falei, bom, vou deixar carregando o celular, de manhã eu acordo e aí então eu gravo a mensagem e eis-me aqui para gravar a mensagem. Então por isso o motivo de ter atrasado a mensagem hoje, tá bom? Mas gratidão pela compreensão de vocês e gratidão pelas mensagens, muitas mensagens aqui, como a Geralda Rezende mandou, pessoas perguntando da mensagem. Não sinto como um tom de cobrança, mas um tom de preocupação, muitas pessoas preocupadas comigo aqui, com a minha família. Então, gratidão por isso. E também eu consigo observar o hábito que nós temos de estudar as escrituras juntos. Isso me dá muito ânimo e felicidade para continuar. Algumas preocupações, as pessoas às vezes perguntam, nossa, você precisa dar atenção para a família, tudo. Eu dou muita atenção para minha família, a gente é muito feliz. Essa forma de eu gravar uma mensagem e compartilhar não é um sacrifício para mim, né? Eu acredito que eu estou servindo ao Senhor dessa maneira. Então, eu peço o mesmo comprometimento de vocês, que vocês possam estar aqui comigo todos os dias, estudando as Escrituras. Por isso, a importância, né, de sempre falarmos no final da mensagem, até amanhã, porque amanhã novamente estaremos aqui compartilhando as Escrituras. Então, sem mais delongas aqui, gratidão pelas mensagens de vocês. Vamos começar aqui, eu vou compartilhar com vocês hoje Malaquias capítulo 3, tá bom? Mas eu vou começar com um versículo lá no Novo Testamento, falado por Jesus Cristo. Mateus 6:24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon, né? Então, o Salvador, Jesus Cristo, ele coloca aqui, dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai servir a Deus ou a Mamon, né? Não dá para servir a Deus e a Mamon
ao mesmo tempo. Aqui ele coloca Mamon como se fosse um outro Deus, né? Não dá para servir a dois senhores, ele mesmo coloca aqui, né? Então, não dá para servir a dois deuses. Você tem que escolher qual é o Deus que você vai servir, tá bom? Então, quando o Salvador Jesus Cristo ele diz aqui, não podeis servir a Deus e a Mamon, Mamon, é claro que o Novo Testamento ele foi escrito aqui no, é, em grego, né? O Novo Testamento ele foi escrito aqui em grego. Bom, e aí eu peguei aqui a origem da palavra mamon, porque o Senhor, ele não falou em grego essas palavras, né? Ele falou em hebraico. Só que a origem da palavra mamon, ela vem da origem ali de aramaico, tá bom? E é comum isso, né? A língua aramaica e o hebraico às vezes era muito usado junto, e às vezes até nós usamos uma outra língua para expressar algo que nós queremos, né? Por exemplo, a palavra lockdown, né? Lockdown aí ficou uma palavra muito famosa, todo mundo sabe o que significa. Mas qual é a origem dessa língua, né? Lockdown. Nós sabemos que lockdown significa o isolamento de vias públicas, tá bom? É um fechamento, a pessoa realmente se fecha e não circula em vias públicas. Então, mas a origem da palavra lockdown é origem inglesa, né? Nós falamos muitas palavras, né? E outras línguas e que nós colocamos na nossa própria língua, né? Como live, né? Não é uma palavra portuguesa. McDonald's também, né? Aí já é uma palavra inglês também. Então nós usamos muito. E aqui o próprio Salvador Jesus Cristo ele usou a palavra mamon, né? Não podia servir a Deus e a mamon. Então a palavra mamon ela vem da origem aramaica, tá bom? E ela significa riqueza, né? Então, por isso a gente traduz aí por dinheiro. A gente não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, tá bom? Então é disso que significa aqui. Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje, novamente, eu vou falar sobre a lei do dízimo, mas como os israelitas entendiam quando essas palavras, né, que está nas escrituras aqui, tão bem conhecidas, como eles entendiam essa escritura, o que significava para eles, né? Para nós, claro, falando sobre a lei do dízimo e da maneira que Cristo está colocando aqui, né? Quando eu recebo o meu salário, né, e eu não dou o dízimo, significa que eu estou tão preso ao dinheiro que eu não consigo viver o mandamento. Eu estou colocando o dinheiro na frente de Deus. Então ali o dinheiro acaba se tornando o meu Deus. E não é isso que nós queremos, tá bom? Então nós temos que realmente ou servir a Deus ou ao dinheiro. Esse é o significado aqui. Se você ama a Deus, é uma demonstração de você tirar a parte que lhe cabe ao Senhor e devolver ao Senhor. A gente não pode ficar preso ao dinheiro, né? Tem gente que tem muita dificuldade com esse mandamento, né? A lei do dízimo e das ofertas. Às vezes até parece que tem um escorpião no bolso, né? Não consegue pôr a mão no bolso ali na hora de fazer suas ofertas, tá bom? Então tem uma dificuldade que muita gente tem, nós precisamos vencer isso. Isso é uma demonstração. O pagamento, né, do devolver o dízimo e as ofertas é uma parte do convênio do Senhor, que demonstra o nosso amor a Ele, tá bom? Então tem esse significado aqui. Então vamos lá aqui, ó. Malaquias 3, versículo 10, né, diz assim: e se eu não vos abrir as janelas dos céus, né, referindo àqueles que estão devolvendo o dízimo ao Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja mais lugar para recolherdes. Aos ouvidos dos israelitas, quando eles ouviam essas palavras, né, abrir as janelas do céu, para ele o que significava? Significava vir as chuvas, tá bom? Tinha um período de seca em Israel, tá bom? E tinha o período de chuva, e no período de chuva, né, tinha 6 meses de período de seca ali, tá bom? Que é do mês de abril até o mês de outubro, né? É um mês de seca que não chove mesmo. Mas de o mês de novembro até o mês de março é um mês que chove. Mas quando chove, eles reconhecem como a bênção de Deus para eles plantar, semear, cultivar a terra para recolher o alimento. Então eles reconheciam, mesmo na épocas que eram de chuva, quando essa chuva vinha, que era Deus abrindo a janela do céu para derramar as bênçãos para ele. Então, essa é a interpretação, quando eles ouviam isso, como eles entendiam. Outro versículo aqui, que eu quero compartilhar com vocês, qual era
o sentido que eles entendiam, né, a escritura aqui, né, e o que hoje em dia muitas religiões entendem aqui, é falando sobre o devorador, né, tá em Malaquias 3, versículo 11, diz assim, ó, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não destrua o fruto da terra, e a vide do campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, então, muitas religiões hoje em dia entendem como, o que é o devorador? Vou repreender o devorador. Eles interpretam o devorador como sendo o inimigo, como sendo ali Satanás, né? E na verdade, na escritura aqui não diz que é Satanás, tá bom? Na escritura aqui, vamos ver primeiro como os israelitas viam essa parte aqui, né? Então, quando diz aqui, ó, quando Malaquias disse ao povo, e por causa de vós repreenderei o devorador, por causa que vocês estão devolvendo ao Senhor a parte que é do Senhor, estão fazendo suas ofertas ao Senhor, ele vai repreender o devorador. O devorador, no hebraico aqui, ele significa a palavra devorar ou consumir, que era apelidos também do gafanhoto. Então eles entendiam que quando eles pagavam, devolviam as suas ofertas ao Senhor, Deus os abençoava, repreendendo as pragas que destruiriam suas lavouras, tá bom? Então, devorador aqui significa gafanhotos e outras pragas que destruiriam o fruto, que era o alimento deles. Então, eles entendiam dessa maneira aqui. Então, ao Senhor repreender essas pragas, não vai tocar nesses alimentos, porque esse meu povo é fiel. Né? Então, para nós, a interpretação é realmente essa, né? Que Deus ele vai fazer com que as nossas coisas durem, o nosso mantimento dure, não estrague, que nós possamos ter trabalho. Então, para nós é esse o significado. Mas ao ouvido dos israelitas ali, quando eles ouviam essa palavra, né? Que o Senhor repreenderá o devorador, significava que o Senhor afastaria as pragas que comeriam, né? Agora, se a pessoa não devolve ao Senhor, o que significa? A maldição, que Deus vai destruir tudo? Não, ele fica sem o favor de Deus, sem a bênção de Deus. Então, quando vem a praga ali, o gafanhoto, né, Deus não tinha o compromisso de livrar eles dessas pragas. Né? Então, é um favor de Deus aqui. Né? Então, o devorador aqui, nessa escritura, ele não significa Satanás, não significa o inimigo, tá bom? Significa Deus repreendendo aquilo que vai cortar o nosso mantimento, né? Por exemplo, você recebe o salário, aí não é fiel, aí o que acontece? Aí o óculos quebra, o carro quebra, né? Não devolveu ao Senhor, mas vai tomar um prejuízo maior ainda, né? Não que nós devemos obedecer esse mandamento por causa de medo, né? Das consequências dele, porque a gente fica sem a proteção do Senhor. Não é por medo, né? Também tem pessoas que podem guardar, né, esses mandamentos por causa da recompensa, porque existe recompensa conforme dita aqui, né? O Senhor vai abrir a janela do céu, que tem um significado amplo para nós, que Deus ele vai nos abençoar, vai nos dar trabalho, podemos receber um aumento, oportunidades aí de ter um negócio extra, assim por diante, né? De ganhar, né? Aumentar nossa renda. Então nós temos essa interpretação. Muitas pessoas podem sim obedecer o mandamento pela bênção que vai ser alcançada. A bênção ela é real. Tá bom? Mas o mais interessante, e eu acho que a maneira correta de se guardar esse mandamento é por gratidão. Por causa da gratidão que nós temos de Deus, ele nos dá tudo e pedir apenas ali uma parte, né, 10%, né, do que nós ganhamos e também incluir as ofertas aí também, tá bom? Então, é assim que os israelitas ouviam naquela época. Bom, vou finalizar aqui, tem 13 minutos de mensagem. Só queria compartilhar com vocês rapidinho aqui, Doutrina e Convênio, seção 61. Em Doutrina e Convênio, seção 61, eu gostaria de falar sobre um mito, né, que foi criado entre os membros da igreja aí no passado. Algumas pessoas interpretam ainda dessa maneira. Uma escritura lá em Doutrina e Convênio, seção 61. O que está acontecendo lá, né? Joseph Smith, ele recebeu a revelação do Senhor nessa seção 61, no dia 12 de agosto de 1831, onde os missionários deveriam sair para pregar o evangelho e eles iriam até uma cidade fixa, né? E aí eles indo até essa cidade, eles iam atravessar o rio Missouri, né? E atravessando ali o rio Missouri, a escritura diz que 10 missionários, né, 10 homens ali,
E inclusive aqui, deixa eu ler aqui, o William W. Phelps viu uma visão na luz do dia, em que viu o destruidor movendo-se com poder sobre a superfície das águas. Então aqui, o William W. Phelps e mais 10 homens, durante o dia ali, ele viu o inimigo, né, o destruidor aqui no caso, era o próprio Satanás se movendo sobre a face das águas ali. Né? Ele teve essa visão, ele viu isso, e ele relata aqui, e a gente tem um relato disso aqui em Doutrina e Convênio, seção 61, tá bom? E logo após nessa mesma sessão aqui, o Senhor fala dos perigos das águas, né? Muitos missionários, tá os detalhes lá no livro Revelação em Contexto, tá bom? Que é a história por trás de Doutrina e Convênio. E aí o Senhor fala que muitos não deveriam ir pelas águas por causa do perigo das águas, né? Porque o rio era muito turbulento, tinha tronco, e os missionários estavam viajando naquela época pelo rio com canoas, né? Que cabia ali 2 pessoas. E aí o que acontecia? Essas canoas viravam às vezes, esse rio era muito turbulento, perigoso, ou batia em algum tronco. E alguns desses missionários quase se afogaram porque não sabiam nadar. Não sabiam nadar e iam de canoa porque era mais rápido, né, do que ir pelo campo ali. Então, 2 observações nessa sessão 61 aqui, né, que o Senhor, eu vou ler aqui, ó, o versículo 3 dessa sessão, diz assim, ó: mas em verdade vos digo que não é necessário que todo o grupo dos meus elders se mova rapidamente sobre as águas, enquanto os habitantes em ambos os lados perecem na incredulidade. Então, a revelação de Joseph Smith aqui falou que nem todos deveriam ir pelas águas, né? Não que deveriam temer as águas, mas por causa que dali até onde eles tinham que ir, era uma longa jornada, e eles poderiam ir a pé, passando por outras cidades que não conheciam o evangelho ainda, pregando o evangelho. A viagem duraria mais tempo, porém eles alcançariam mais pessoas pregando o evangelho, tá bom? E a questão aqui que o Senhor fala para tomar cuidado com as águas é porque aquele rio era muito traiçoeiro, era turbulento. E alguns elders não sabiam nadar e estavam se aventurando ali naquele rio e poderiam perder sua vida. E aí algumas pessoas interpretaram, né? Nunca o líder da igreja, assim, no sentido, os apóstolos, mas algumas pessoas interpretaram que as águas, né, tinha domínio ali, quem tinha domínio era Satanás. Mas na verdade, não. Quem domina sobre todas as coisas, a chuva, o fogo, todas as coisas, quem domina é Deus. Deus, ele tem o domínio, né? Então, é um mito dizer assim, o inimigo, ele tem poder sobre as águas, né? Deus entregou as águas ao inimigo, é um erro dizer isso, tá bom? Então, só terminando aqui no versículo 6, que diz assim, ó: contudo, toda a carne está na minha mão, e o que dentre vós for fiel, não perecerá por meio das águas. Então o Senhor, ele faz a promessa dizendo e afirmando, olha, toda a carne está na minha mão, ninguém vai morrer, né, servindo a mim, se eu não quiser. Se eu não quero, a pessoa não vai morrer, eu vou proteger todas as pessoas, né? Então aqui ele declara fielmente, né, não perecerá por meio das águas, porque o Senhor domina sobre as águas também. Então algumas pessoas interpretaram que as águas eram do inimigo, né, que o inimigo tinha poder sobre as águas por causa dessa visão de William W. Phelps, né, que ele viu o inimigo se movendo por cima das águas, tá bom? Não significa que ele tinha poder sobre as águas, tá bom? Mas sim, por exemplo, na missão existe a regra que os missionários não vão entrar dentro do mar, em rios, né? São regras da missão, porque põe a pessoa em perigo. Não significa que as águas têm, o inimigo tem poder sobre as águas, tá bom? Só esclarecendo isso aqui, que já que eu estava falando sobre o devorador, que algumas pessoas interpretam como sendo Satanás, mas aqui na escritura não diz que é Satanás. O devorador, né, são pragas que vêm que a gente fica desprotegido sem o favor de Deus quando nós não obedecemos aos seus mandamentos, né? Aliás, né, para nós sofrermos, basta Deus retirar a sua mão. Não precisa nem mandar o castigo, é a ausência da presença de Deus na nossa vida. A ausência de Deus faz com que os castigos venham sobre nós, tá bom? Então, eu compartilho essa mensagem, gratidão pelas mensagens que eu estou recebendo aqui, né, das pessoas falando, nossa, cadê a mensagem? Isso mostra o qual unidos nós estamos engajados nesse projeto de estudar todos os dias as Escrituras juntos. Gratidão,
a todos vocês. Eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.